Imagine criar uma invenção capaz de alimentar cidades inteiras com eletricidade. Agora imagine que por causa dessa invenção você poderia receber uma fortuna gigantesca todos os anos, todos os dias. Uma fortuna tão grande que poderia torná-lo o homem mais rico do mundo. E então, em um momento decisivo da história, você abre mão de tudo isso. Não é por ingenuidade, mas porque acreditava que aquilo era necessário para salvar o projeto que poderia iluminar o planeta. Essa foi a essência da decisão. E essa é a história de Nikola Tesla, um dos maiores gênios que já caminharam pela Terra. E aqui a intenção é te contar não só a história, mas caminhos, estratégias, respostas, manual de sobrevivência e principalmente verdade nua, crua, desavergonhada que poucos te contam. Nikola Tesla nasceu em 1856 na pequena aldeia de Smiljan, então parte do Império Austro-Húngaro, hoje território da Croácia. Filho de um padre ortodoxo e de uma mãe extremamente habilidosa na criação de ferramentas domésticas, Tesla cresceu em um ambiente onde a disciplina intelectual e a criatividade conviviam lado a lado. Desde jovem, demonstrava habilidades extraordinárias. Possuía memória fotográfica, capacidade de visualizar mecanismos complexos na mente e uma imaginação técnica quase inacreditável. A gente percebeu isso também na história de Einstein. E em processos mais adiante do caso de carreira, eu vou ensinar passo a passo a visualização mental, essa ferramenta pouco divulgada, pouco difundida. Mas voltemos a Tesla. Tesla conseguia imaginar máquinas inteiras funcionando em sua cabeça antes mesmo de desenhá-las. Durante seus estudos de engenharia elétrica na Europa, Tesla começou a desenvolver ideias que mais tarde mudariam o mundo. Na época, a eletricidade ainda era uma tecnologia em desenvolvimento. O grande debate científico e industrial do período era qual sistema de distribuição de energia seria dominante. Thomas Edison defendia o sistema de corrente contínua. Disse. Tesla acreditava que o futuro estava na corrente alternada. AC. A diferença entre os dois sistemas não era apenas técnica, era econômica, industrial e estratégica. A corrente contínua exigia usinas próximas das cidades e redes limitadas. A corrente alternada, a de Tesla, permitia transmitir energia por grandes distâncias, algo essencial para o crescimento industrial. E o debate entre ambos foi prolífico. Eu vou falar também num outro caso de carreira sobre Edison. Chegou a um ponto tão extremo que Thomas Edison disse, não sei se é comprovado, que ele chegava a eletrocutar animais na rua para mostrar ao povo e aos jornais o quanto a corrente alternada era perigosa. Tesla se mudou para os Estados Unidos em 1884, chegou a trabalhar brevemente para Thomas Edison, mas as diferenças entre os dois eram profundas. Edison era um empresário pragmático, Tesla era um visionário científico. Após deixar o laboratório de Edison, Tesla passou por dificuldades financeiras severas. Em alguns momentos chegou a trabalhar como operário, cavando valas para sobreviver, mas continuou acreditando em suas ideias. Foi então que surgiu a oportunidade que mudaria a sua vida. Pense em Nova York, final do século XIX. Imagine uma cidade em transição onde as carruagens dividem espaço com os primeiros fios elétricos que cruzam o céu como teias de aranhas negras. No epicentro disso, Thomas Edison, o leão de Menlo Park. Reina com sua corrente contínua, mas Edison era um homem do agora, ele precisava de uma usina a cada quilômetro. O sistema era frágil, caro e limitado. Mas era o que Edison defendia. Então surge Nikola Tesla, um sérvio de quase 2 metros de altura, mãos longas, um olhar que parecia atravessar a matéria. Tesla não desenhava, ele projetava máquinas inteiras no laboratório mental, dentro da sua mente. Ligava-as mentalmente e voltava semanas depois para ver qual peça tinha desgastado.
Ele era um canal do futuro. Quando ele apresentou a corrente alternada, a AC, o mundo estremeceu. George Westinghouse, um industrial que cheirava a ferro e ambição, percebeu que Tesla era o bilhete premiado da história e comprou suas patentes. O contrato era absurdo para os padrões de hoje. Tesla ganharia $2,50 por cada cavalo vapor de eletricidade gerada pelo seu sistema. A luta, a guerra das correntes começou. Edison, sentindo o trono tremer, iniciou uma campanha de terror. Eletrocutava cães, cavalos e até um elefante em praça pública, usando a energia de Tesla para dizer: vejam como a corrente alternada é assassina. Westinghouse foi levado ao limite. Os banqueiros, liderados por J.P. Morgan, fecharam o cerco. Em uma tarde sombria de 1897, Westinghouse entra no laboratório de Tesla. Ele não fala de ciência, ele fala de sobrevivência. Ele diz a Tesla que a empresa vai quebrar, que o sonho da eletricidade para todos vai morrer, porque os investidores exigem que os royalties de Tesla sejam extintos. Aqui acontece o crime contra o próprio destino. Tesla olha para o homem que o apoiou. Quando Edison o chutou, ele não vê um balanço contábil. Ele vê uma dívida de honra com Westinghouse, sem consultar um único advogado, sem pedir uma noite para refletir, sem propor que os pagamentos fossem suspensos apenas temporariamente até a empresa recuperar o fôlego. Tesla rasga o contrato com as próprias mãos. Em um gesto de teatro trágico, ele aniquila a própria fortuna para salvar o capital de Westinghouse. Ele acreditava que, por ser um gênio, a natureza sempre lhe enviaria novas ideias e, com elas, mais dinheiro. E realmente ele era um gênio, porque as suas ideias se avantajavam, se apresentavam cada vez mais fortes, mais poderosas, cada vez atraía investimentos novos. Mas ele estava errado. O mercado não perdoa o vácuo do poder. Tesla continuou criando o rádio, as bobinas, o controle remoto, a ideia de energia sem fio, mas agora ele era um prestador de serviços sem lastro. Enquanto o sistema de corrente alternada iluminava cidades inteiras e enriquecia milhares, Tesla morava em hotéis acumulando dívidas. Ele passou a ser visto como cientista louco. Passava horas em praças alimentando pombos, dizendo que amava uma pomba branca de uma forma que nenhum homem poderia entender. Contrato de Tesla, os números do abismo. Sim, o valor estipulado no contrato de Westinghouse era de $2,50 por cavalo vapor, horsepower, de eletricidade vendida. O que isso representaria em termos de riqueza? Na época, o sistema de corrente alternada estava prestes a se tornar o padrão global. Estima-se que, se o contrato tivesse sido mantido, os royalties acumulados apenas nos primeiros 10 a 15 anos teriam rendido a Tesla cerca de $12 milhões à época. O empresário George Westinghouse reconheceu o potencial revolucionário das invenções de Tesla. Na época, para se ter uma ideia, um trabalhador comum podia ganhar de 1 a 2, máximo $2,50 por dia. Ou seja, cada unidade de energia gerada podia render para a Tesla mais do que o salário diário de um trabalhador. E se o sistema se tornasse dominante, as usinas do mundo inteiro pagariam esses royalties. Algumas estimativas dizem que a fortuna equivalente seria de dezenas de bilhões de dólares. Chegam a falar em 300 bilhões. Mas, se a empresa Westinghouse quebrasse, o sistema poderia desaparecer. E Tesla tomou essa decisão importante e rasgou o contrato, abriu mão dos royalties. Seu raciocínio era simples, o sistema precisava sobreviver. Pouco tempo depois, a tecnologia de Tesla demonstrou superioridade. A construção da usina hidrelétrica de Niagara Falls, baseada em seus sistemas, tornou-se um marco histórico. A eletricidade começou a viajar longas distâncias, cidades passaram a ser iluminadas, indústrias cresceram, o sistema elétrico moderno nasceu.
Hoje, praticamente toda a infraestrutura energética do planeta utiliza os princípios desenvolvidos por Tesla. E aqui eu deixo uma pergunta: quem fala desse homem? Sim, hoje existem os carros Tesla, mas poucos remontam ao nome desse gênio. Duas grandes pérolas eu quero subtrair aqui. A primeira pérola é a visão. Tesla enxergava o mundo não apenas como ele era, mas como poderia ser. Essa capacidade de visualizar futuros possíveis é uma característica comum em grandes inovadores. E hoje visualização mental é acessível a qualquer ser humano. Não digo que isto trará gênios à tona. Eu digo que isso trará soluções fantásticas para a vida, para os problemas, para o dia a dia de muitas pessoas. A segunda pérola é a diferença entre genialidade técnica e sucesso financeiro. Tesla transformou o mundo. Se hoje estou aqui gravando, devo a ele. Mas os homens, outros, transformaram essa transformação em riqueza. Uma mini fábula, conta-se que dois homens encontraram uma mina de ouro. O primeiro decidiu trabalhar nela imediatamente. O outro passou anos discutindo quem deveria receber a maior parte do ouro. Quando finalmente chegaram a um acordo, o primeiro já tinha construído uma cidade inteira. Para a reflexão, a história de Tesla revela algo fascinante sobre o progresso humano. Muitas vezes, aqueles que mais contribuem para a evolução da sociedade não são os que acumulam as maiores fortunas. Conheci histórias de muita gente criativa que desenvolveu muita coisa e vendeu por valores irrisórios. Se você olhar todas as grandes inovações humanas, você vai perceber isso com uma repetição contínua. Porque o capital é que é capaz de adquirir as invenções e depois transformá-las em algo, em utilidade e em lucro. Existem pessoas que constroem estruturas invisíveis sobre as quais o mundo inteiro passa a caminhar. E aqui eu honro esse gênio, porque Tesla foi uma dessas pessoas. Na mentoria, a primeira lição importante da história de Tesla é compreender a diferença entre criar valor e capturar valor. Criar uma tecnologia revolucionária não garante automaticamente a riqueza financeira. A captura de valor depende de estratégias comerciais, contratos, direitos e posicionamento empresarial. Uma segunda lição envolve visão de longo prazo. Tesla enxergava sistemas inteiros, não apenas invenções isoladas. Ele pensava em redes elétricas globais, comunicação sem fio, transmissão de energia a grandes distâncias. Uma terceira relação e lição está entre o equilíbrio entre idealismo e pragmatismo. E aqui eu reforço a ideia: sem capital, o gênio não consegue desenvolver. É necessária a capacidade do gênio de criar e de alguém de implementar na prática soluções, e isso exige, às vezes, um volume de capital imenso. Tesla acreditava profundamente no progresso da humanidade, mas muitas vezes negligenciou aspectos financeiros e estratégicos que poderiam ter protegido melhor seu próprio legado. E muitas das criações que ele pretendia desenvolver, sempre necessitando buscar recursos de outros, de investidores, de financistas. A quarta lição envolve perseverança intelectual. Mesmo diante de fracassos, dificuldades financeiras e incompreensão de seus contemporâneos, Tesla continuou desenvolvendo ideias que só seriam plenamente compreendidas décadas depois. Perguntas, respostas. Uma pergunta como esse: Tesla realmente poderia se tornar o homem mais rico do mundo? Embora seja impossível calcular com precisão absoluta, há muito debate sobre isso, muitas análises indicam que seus royalties poderiam ter gerado uma fortuna gigantesca se o contrato tivesse sido mantido, simplesmente prorrogado até a Westinghouse superar a dificuldade. Outra pergunta frequente é se Tesla foi injustiçado pela história. Em certa medida, sim. Durante décadas, muitas de suas contribuições foram atribuídas a outros ou permaneceram pouco reconhecidas. Uma terceira questão é se a genialidade científica e o sucesso financeiro costumam caminhar juntos.
A história mostra que nem sempre. Muitas vezes inventores criam tecnologias revolucionárias, enquanto empresários e investidores transformam essas invenções em grandes negócios. E como eu já disse antes, sem capital, grandes ideias ou grandes invenções não vão avante. O recurso é necessário. E a capacidade de produção, seja industrial, seja técnica, exige recursos, pessoas, energias, sinergia de muitos, para sair do campo da invenção para o campo do mercado, da utilidade. Por fim, surge a pergunta sobre a qual é o verdadeiro legado de Tesla. Talvez não seja riqueza ou fama, mas algo ainda mais poderoso, a infraestrutura energética que sustenta o mundo moderno. Verdade nua e crua. Tesla criou algo, um sistema elétrico que ilumina o planeta. E seu nome sequer é lembrado, a não ser como sinônimo de uma marca de carros elétricos. E qual foi o fim de Tesla? Depois de muito produzir, de muito idealizar, morreu sozinho, sem fortuna, sem império, sem riqueza que suas próprias invenções poderiam ter lhe dado. Porque o mundo tem uma regra silenciosa que raramente aparece nos livros de história. Gênios criam o futuro e outros aprendem a ganhar dinheiro com ele. E talvez em uma frase resuma melhor essa história do que esta. O homem que iluminou o mundo morreu do escuro. Em 7 de janeiro de 1943, no quarto 3327 do Hotel New Yorker, em Nova York, morreu de trombose cardíaca sozinho, sem um centavo para o próprio funeral. O governo americano entrou no quarto e levou todos os seus papéis sob o selo de segredo de Estado. Ele que deu a luz ao mundo morreu no escuro da solidão. A história o resgatou como herói, mas a vida o descartou como uma peça que não soube se proteger no tabuleiro. Se você gostou dessa história, coloque o dedinho e dá o like, não se esqueça. E se inscreva no canal. Escreva nos comentários sugestões, ideias, personagens, temas que você gostaria de ver aqui apresentados. Conte-nos o que mais chamou sua atenção nessa história de Nikola Tesla. Nos ajude a continuar produzindo mais e mais histórias, mais e mais mentoria para vocês. E a frase que eu deixo hoje é: algumas pessoas acumulam riqueza, outros iluminam o mundo. Aproveite seu dia, seja feliz. Passado já foi, o futuro é incerto. Aproveite hoje. E até o próximo Casos e Carreira.